Amém. Enquanto estamos de pé, vamos abrir em Romanos, no capítulo 7, e vamos ler o versículo 1 até o 6. Vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Pai, nesta manhã sobre nós, sobre a palavra desta hora, Pai, sobre o nosso entendimento, a nossa mente, que estas palavras, Senhor, possam entrar pelos nossos ouvidos e possam descer ao nosso coração, Pai, e possam permanecer lá. E, Senhor, se houver alguma coisa, Pai, que nos atrapalhe, se houver alguma coisa, Senhor, que nos seja difícil de entender, Senhor, pedimos, Pai, que a Tua revelação, ao estarmos debaixo da Tua palavra, possa trabalhar em nós e possa ficar gravada, Pai, no nosso coração, Pai. Porque revelação, Senhor, vinda de Ti, nenhum homem a consegue tirar, Senhor. Nós pedimos, Pai, que Tu possas derramar agora, Senhor, do Teu Espírito no nosso meio, Senhor, e que a manifestação do Espírito se torne visível a cada um, Senhor, nesta manhã, enquanto nos aproximamos e abordamos a Tua palavra agora, Senhor, com toda a reverência que nos é permitida. Damos-te graças pela grande alegria que Tens colocado nos nossos corações nesta manhã, por podermos estar na Tua casa, por podermos ouvir de Ti, Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. O profeta diz que esta escritura poderá parecer uma escritura de casamento e divórcio, mas ele diz que não. Esta escritura, segundo a opinião do profeta, é uma profecia para a igreja nos últimos dias. Esta escritura para ele é uma profecia. E nós hoje, eu vou entrar já no estudo desta manhã, porque para não acabarmos por ser muito tarde, mas temos aqui muita informação e algumas coisas poderão ser difíceis de entender. Mas nós queremos que realmente o estarmos debaixo da palavra que está a ser trazida é meio caminho para nós conseguirmos ter o nosso coração aberto para a palavra e conseguirmos ver Deus, pelo Espírito, a interpretar essa palavra, fazendo-a acontecer nas nossas vidas, fazendo com que ela se torne viva em nós. Amém? É assim que Deus interpreta a palavra. Não é algum homem que vem interpretá-la e vem... Não. É pela demonstração dessa palavra em funcionamento. É assim que Deus faz. Amém? E o profeta começa a dizer que realmente esta escritura aplica-se a nós da mesma forma que Paulo dizia que a lei agora não é para viver sobre nós. Nós tínhamos... Ele avisa Israel, avisa os gentios para se desligarem da lei, para que esse marido morra, para que possam se casar com Cristo, com a graça. Se lembram,
E ele diz aqui, quer dizer, a mulher casa-se e o marido é a sua lei. Então esse marido morrendo, ela pode se casar com outro marido. Ok. Nós sabemos que isso no natural está explicado aqui com Paulo e nós entendemos isso. No espiritual, isso acontece hoje connosco, na medida em que nós, quando nascemos, da mesma forma que em Israel, quando alguém nascia, estava debaixo da lei. Era um homem que nascia no povo de Israel, tinha de oferecer os seus sacrifícios, tinha de fazer as suas ordenanças, cumprir a lei, guardar o do sábado, etc. Ok? E Paulo agora está a dizer, não, mas agora esse marido tem que morrer, essa lei tem que morrer, para agora nós podermos receber a graça. Amém? Ora, o profeta traz isso para os nossos dias, dizendo que da mesma forma, nós quando nascemos estamos debaixo de uma lei. Nós estamos debaixo da lei da perversão da vida. Toda a vida vem de Deus, nós vamos ver isso hoje. Toda a vida vem de Deus. Qualquer pessoa que nasce, essa vida tem que vir de Deus. Essa vida está registada num livro, no livro da vida. Amém? Nós vamos tentar ver isso hoje, se tivermos tempo. Ora, essa vida que vem de Deus está pervertida quando chega aqui à Terra. É pervertida por causa de um pecado, de uma mancha. Ok? E essa vida está debaixo de mentira, está debaixo de pecado. Satanás tem direito a tocar, tem direito a perverter. E toda a gente que nasce precisa de uma regeneração. Um novo nascimento, como nós vimos a semana passada. O profeta a dizer, as mulheres idosas não precisam de um lifting, precisam de um novo nascimento. Precisam de que o coração antigo seja tirado e o novo coração seja lá colocado. Amém? E o profeta diz que nós não podemos estar mais casados com o mundo e com Cristo ao mesmo tempo. Isso não funciona. Isso é abominação para Deus. Da mesma forma que era abominação no Velho Testamento, continua a ser hoje. Não podemos. Não podemos estar casados com duas pessoas ao mesmo tempo. Da única forma que esse casamento é rompido é com a morte do antigo marido. É assim que funciona com Deus. Aí então a mulher está livre. A igreja. Amém? Não pode estar casado com o Cristo e o mundo ao mesmo tempo. Isso está fora da lei, está fora do plano de Deus, isso não funciona com Deus. Amém? Agora, não pode acontecer que esta mulher esteja a viver com o marido, tendo ainda um outro marido vivo. Então, as pessoas que não morrem completamente para o mundo e para as coisas do mundo, estão numa situação complicada aos olhos de Deus. Porquê? Porque são pessoas que estão no meio termo. São pessoas que querem ir chamar-se cristãs, são pessoas que querem realmente colocar sobre elas o nome de Cristo, quando nos casamos com Cristo, não é? Esse nome vem sobre a noiva, certo? Ela perde o seu nome de nascimento e ganha o seu nome de casamento. Amém? Agora o profeta está a dizer que o antigo marido, a antiga lei, o mundo, tem que morrer primeiro. Amém? Tem que falecer. Amém? Ora, o profeta, tudo o que nós vamos dizer aqui sobre mulher, o profeta disse explicitamente, disse sempre, tudo o que vamos aqui falar. Ele disse, eu estou a falar do paralelo entre a mulher e a igreja. E é assim que nós queremos aplicar isto hoje a nós aqui. Amém? Claro que alguns dos conselhos, claro que isto também funciona no natural, mas a nossa ênfase é trazer para a igreja, para o espiritual. Mantendo os conselhos no natural. Ok? Não vamos fazer a aplicação espiritual e no natural casar 50 vezes. Não. Não. Vamos manter o natural, a regra natural, a lei natural e aplicar o espiritual à igreja. Amém? Agora, o profeta começa a explicar que da mesma forma que uma virgem devia trazer o corpo de Deus para a terra, e essa seria uma mulher eleita, Maria, foi uma mulher que Deus escolheu para ali trazer o seu corpo na terra. Deus escolheu Maria, e Deus escolheu também uma senhora eleita, uma noiva, para ser a sua esposa, e ela, da mesma forma, também é eleita.
E ela também recebe uma visitação. Que lhe diz: em ti, nesta igreja, eu vou fazer com que o meu corpo físico se manifeste. Da mesma forma como com Maria. Qual foi a resposta de Maria? Faça-se em mim a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Amém? E qual é a resposta da noiva nos dias de hoje? Eis aqui a tua serva. Faça-se em mim, faça-se neste ventre. E o profeta diz que o nosso coração é o ventre para a palavra, onde a semente pode dar fruto. A semente não é nossa, a semente vem de Deus. E essa semente é colocada no nosso ventre espiritual, espiritualmente falando, para que possa gerar Cristo na terra, novamente. Amém? Porque Cristo hoje não está, como algumas teorias dizem, algumas conspirações dizem que Cristo anda aí a fazer qualquer coisa e Ele aparece e desaparece. Não, não. O profeta disse: Cristo vive hoje, está na terra hoje, na noiva. Amém? Na noiva. É assim que Ele se manifesta nesta terra. Repare nestas características da mulher, diz o profeta. Quando se vê uma mulher assim selvagem, violenta, a fazer qualquer coisa que queira, a igreja estará a fazer a mesma coisa. Repare. Mas veja, quando a noiva espiritual começa a ter um reavivamento, quando ela começa a voltar e alinhar-se com a palavra de Deus, veja novamente como é que essa escritura, nessa altura, vai haver então uma mensagem que vai surgir para apanhar, para juntar essa noiva, para apanhar no ar essa senhora eleita. Amém? E isso vai ser visível na conduta das próprias mulheres. Amém? Porque o profeta dizia muitas vezes: veja como é que as mulheres estão, e nós conseguimos analisar como é que a igreja está. Então, da mesma forma que nós vemos no mundo as mulheres a comportar-se de uma forma que há anos atrás seria visto como indecente, como fora da lei, hoje o mundo então está nessa condição. Aos olhos de Deus, o mundo está fora da lei, o mundo está demente, o mundo está fora de si, sem controle. Ok? Mas da mesma forma, na verdadeira noiva, as mulheres continuam a demonstrar essa manifestação de Deus. Amém? Mostrando que ainda há uma noiva aqui na terra. Amém? A mulher foi colocada aqui para ser, principalmente nesta era, um testemunho vivo da sua fé. Da maneira como se comporta, da maneira como se veste, da maneira como se apresenta, já está a ser, nesta era, uma manifestação. Porquê? Porque a igreja, ao rejeitar Cristo, levou o mundo a afastar-se da verdadeira demonstração de Deus. Então a diferença entre a noiva e o mundo, pela mulher, é mesmo visível aos olhos. Ok? Nós entendemos isto. Agora, nós vemos que as mulheres no mundo, mesmo que se chamem membros de igreja, estão a comportar-se nessa mesma atmosfera. Não se consegue distinguir, diz o profeta. Não se consegue distinguir. Mulheres na igreja, igualmente a comportar-se e a demonstrar-se e a manifestar-se da mesma forma que mulheres no mundo. Ok? Perderam a decência, diz o profeta. Perderam esse sentido comum de decência, de comportamento correto. E diz o profeta: é assim que a igreja está. Vão a correr para Roma, o mais depressa possível. O profeta diz que uma mulher com um espírito dominante, autoritário, tem em si um espírito católico. Ok? Tem em si um espírito católico nela. Ok? Mas, então nós vemos que isto fala-se correr às igrejas para Roma o mais depressa possível. Este domínio. Ok?
E o profeta Paulo está a dizer que uma mulher não pode voltar a casar até que o primeiro marido esteja morto. Não pode voltar a casar enquanto esse está vivo. Por isso, ela, ao comportar-se desta forma má, a sua conduta à volta dos homens, quando isso é mau, mal feito, mal dirigido, quando há esse tipo de erros, ela perdeu os seus direitos para Deus e para o céu. Ao fazer isto. Claro, ela sai fora da economia de Deus, do plano de Deus. Ok? De acordo com a Escritura que acabamos de ler. Separa-se de Deus ao fazer isso. Porque o primeiro marido tem que morrer. Ok? Tal como a igreja, diz o profeta. Não pode estar ligada a denominações e ser noiva. Certo? Não pode estar ligada ao mundo e ser noiva de Cristo ao mesmo tempo. Amém. Ok? E agora, da mesma forma que nós estávamos nos genes do nosso Pai, no corpo do nosso Pai, nos lombos do nosso Pai, diz a Bíblia, fala assim, quando ele ainda era mesmo um jovem. Certo? Agora, nós estávamos nele e, no entanto, ele não podia ter companheirismo connosco. Ok? Não podia. Porque ele ainda não nos conhecia. Mas, através da terra, vamos chamar assim, da mulher, não é? onde a semente pode ser colocada, nós nascemos nesta terra, nós viemos ao mundo e viemos à imagem do nosso Pai. Ok? E depois, então, o nosso Pai pode ter companheirismo connosco. Amém? Isto é natural, nós entendemos isto. Da mesma forma, diz o profeta, nós éramos filhos e filhas de Deus antes sequer de existir, não é? Quando, vamos chamar assim, quando o nosso pai era jovem. Antes de existir uma lua, estrelas, planetas, moléculas, antes disso tudo. Ok? Nós éramos filhos e filhas de Deus. Porque nós somos apenas a manifestação física de um atributo, de atributos que estavam em Deus lá no princípio. Glória a Deus. Amém? Nós somos uma demonstração física de atributos de Deus. Porque essa é a única forma de vida eterna. E você existia lá. Você não sabia nada acerca disso. Certo? Você nem sabia que estava no seu Pai terrestre também. Mas você está manifestado à imagem do seu Pai. Glória a Deus. Ok? Fomos feitos à imagem de Deus. E somos a manifestação, somos aqui manifestados para a glória e companheirismo Aleluia. com Deus. Amém? Amém? Então, os nossos genes espirituais tinham que estar lá, colocados em Deus. Da mesma forma que os nossos genes naturais estavam lá colocados no nosso Pai. Graças a Deus. Certo? Amém? Agora, se ela se casa com Cristo, a palavra, ela não pode então estar casada com uma denominação, com um mundo ao mesmo tempo, porque ela liga-se. Amém? O casamento é uma união sagrada aos olhos de Deus. Amém? E quando as pessoas, é engraçado que as pessoas vão ao casamento e dizem na saúde, na riqueza, na doença, na pobreza, até que a morte nos separe, e ao primeiro problema saltam fora. É complicado as pessoas estarem a fazer estes juramentos, estarem a fazer estes votos em voz alta que ficam gravados no céu, e à primeira contrariedade deitam fora todo o seu juramento, toda a sua palavra. Tanto homens como mulheres. Amém? Acontece por aí fora no mundo, a toda a hora. Agora, Deus disse que se ela tentar casar com estes dois ao mesmo tempo, ela será chamada adúltera. E diz o profeta, que adúltero é que terá lugar no céu? Há uma pergunta. Porque a própria Escritura diz que nenhum adúltero lá terá sítio. Certo? Então, há que resolver esta questão. Há que tratar disto, há que tratar desse primeiro marido.
há que resolver essa ligação primeiro, antes de podermos ter este companheirismo completo com Deus. Deus não ia casar com adúlteros. Agora, o profeta diz que à mulher é confiada certas características que ela não deve corromper. E isso é dado à mulher. Ela é a única, diz o profeta, ele explica em Casamento e Divórcio, é a única que consegue cometer adultério. Os animais não têm este profeta chama-lhe algo sagrado que lhe é confiado. Os animais não têm isto, só a mulher tem. Mas, porque ela foi lançada do jardim do Éden, ela foi-lhe também dada, a Bíblia fala, se salvará gerando filhos, amém? Certo? Dando à luz. Agora, porque ela foi lançada do jardim do Éden, também lhe foi dada uma tarefa sagrada, diz o profeta, de Deus para a redenção. E ela tem estas características que não deve corromper. Ok? Ela tem estas coisas que não deve corromper. Se ela as corrompesse, ela corrompia-as para a vida toda. Não importa o quanto ela seja perdoada, pode ser perdoada, claro, mas não pode ser justificada, ou seja, isso não vai voltar. Essa característica sagrada que lhe foi confiada, ao corromper, não volta. Portanto, tem de ser algo também sagrado, quando for quebrado. Tem de ser para a redenção. Amém? Tem de ser para a vida. Ela pode ser perdoada pela sua corrupção, mas já não pode ser justificada nesta vida, diz o profeta. Amém? Quando nós chegarmos lá, todos voltarão a ser virgens. Amém? Não haverá esse tipo de questão lá. Ok? Agora, fica sempre com ela. Repare, foi-lhe dado isto. Pode ser perdoada pela sua corrupção, mas já não pode ser justificada. O seu corpo foi-lhe dado, foi-lhe confiado como algo sagrado por parte de Deus. Amém? E a razão porque é tão sagrado, diz o profeta, e este conceito foi introduzido logo naquela mensagem, palavra falada, é semente original, logo aí, ele já traz esse conceito, muitos anos antes. Mas também, nós estamos a ver a união invisível da noiva de Cristo, já no final do ministério. Ora, a razão porque é tão sagrada é porque ela tem que trazer a vida à terra. Amém? E o corpo dela é esse canteiro onde a semente pode ser colocada. Amém? É por isso que lhe foi dada esta confiança, lhe foi dada esta tarefa sagrada. Foi isso que corrompeu toda a raça humana. Foi esse adultério no princípio. Este canteiro, esta terra, foi corrompida. Ela trouxe esses gêmeos, Caim e Abel. Um ato, 2 filhos. Procuro nas Escrituras. Agora, claro, nós vemos que o corpo é essa terra fértil. E por isso é algo sagrado que não deve ser corrompido. E isto é-lhe dado para trazer a vida que só Deus pode dar. Daí, isto ser sagrado. Amém? Ela tem uma virtude sagrada que lhe foi confiada pelo Senhor. Uma certa virtude. Mas ninguém tem isto, a não ser uma mulher. Ela não deve corromper isso. Se ela fizer algo errado, ela deve confessar isso ao seu marido antes de ele a tomar e fazer isso certo. Da mesma forma que, como a igreja que esteve casada com essa lei, também tem de vir antes a Cristo, antes desse segundo casamento. Glória a Deus. Amém? Ela tem de confessar isso. Se não confessar e viver com o seu marido por 10 anos e depois confessar, ele tem direito a repudiá-lo. Ele tem direito a dar-lhe divórcio e a casar com uma outra mulher. Isso é a Escritura. Fornicação, diz o profeta, é vida impura. Amém? Então estamos a ver aqui o paralelo neste momento.
entre o natural, que é para cumprir, que é a Bíblia, e o espiritual, que tem de ser aplicado a nós e à noiva hoje. Glória a Deus. Amém? José, não temas receber a Maria, tua esposa, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Porquê? Porque ele estava a pensar, já estava a planear deixá-la em segredo. Depois de já estar comprometido com ela. Amém? Quando você está comprometido com ela, no que diz respeito a Deus, é igual a um casamento. Amém? Já estão casados aos olhos de Deus. Amém? Portanto, isto é um momento que tem de ser pensado. Amém? Ela tem algo que lhe foi confiado, ela tem então essa componente feminina que lhe foi entregue, que não deve ser rompida. Eu estou a falar aqui, diz o profeta, da sua conduta e do seu caráter à volta dos homens. Todo o sistema da civilização que nós temos é anticristo. O sistema educacional é anticristo. Civilização, anticristo. Contra Deus. Então, civilização também. Deus vai ter uma civilização um dia destes. Amém? Essa civilização vai ser tão diferente que Deus tem de queimar esta primeiro. Para conseguir construir. Porque essa cidade que Deus vai colocar aqui, essa civilização que Deus vai colocar aqui, vem de cima. E deixa a terra. E é colocada na terra. Amém? A Escritura diz: eis que vi a Nova Jerusalém, a cidade santa, descer do céu, vinda de Deus. E quem era? Era a noiva. Amém? A Bíblia diz: não admira que os homens se comportem à volta das mulheres da forma que eles fazem. Isso é porque as mulheres comportam-se à volta dos homens da maneira que elas fazem. Agora, isso foi-lhe confiado a ela, essas virtudes. Honrar o seu marido. Que virtude sagrada. Que responsabilidade para uma mulher. Agora, vê porque é que ela é um tipo da igreja que tem a mesma responsabilidade, como uma mulher tem a responsabilidade sagrada de ser mãe, de guardar as suas virtudes para o seu marido. A igreja tem a responsabilidade sagrada da oração. Amém? Da palavra. De se guardar para Cristo. Amém? Tal como uma mulher tem aquelas responsabilidades no natural, que ainda são para aplicar nos dias de hoje, independentemente do que Hollywood ache. Ok? Independentemente disso. Ela tem as mesmas virtudes preciosas pelo Espírito que lhe foi dado para preservar o Espírito e a palavra e nunca cometer adultério com coisas do mundo ou nada assim. Tem de permanecer virgem para a palavra, como uma mulher tem de permanecer virtuosa para o seu marido. Glória a Deus. Amém? É algo que é sagrado, que lhe é confiado. Amém? E o homem não tem isto no natural, certo? O homem não tem vamos chamar esta coisa. É uma virtude sagrada. Ao honrar a palavra do Senhor acima de qualquer coisa do mundo, qualquer coisa feita pelo homem, ao honrar isso acima da sabedoria, amém? Acima do entendimento. As mulheres mais velhas lembram-se, diz o profeta, há alguns anos atrás, se a mãe delas, ou até elas, andassem na rua da forma que algumas destas mulheres andam hoje, e mesmo assim, muitas a chamar-se membros de igreja, tinham sido colocadas em hospícios, hospitais psiquiátricos, por estarem fora de si. Esqueceram-se de trazer roupa para a rua. Amém? Eu lembro uma vez, estava a falar com um irmão, ele é polícia, ele disse que estava fardado, estava no seu serviço. E eles começaram a falar, o mundo, não sei o quê e tal, o que é que acha disto e tal, não sei o quê. Agora passaram estas leis dos homossexuais e tal. Foi na América.
Ele disse, é verdade, é uma pena e tal, não sei o quê. Mas, está a ver esta mulher que está aqui a passar? Porque eles começaram a dizer, isto no nosso tempo não era nada disto. Como é que é possível? As pessoas já não acreditam em Deus, não sei o quê. Ele disse, está a ver esta mulher aqui a passar? Se a sua mãe andasse assim, eu tinha de aprender agora mesmo. Amém? Eu tinha de ir. Ele estava fardado, não é? Se a sua mãe andasse assim, se a sua mulher andasse assim na rua, eu tinha de ir lá e tinha de aprender e levá-la para a cadeia por andar a fazer atentados ao poder público. Amém? E a corrupção entrou na sociedade de tal forma que isso é normal. Então tudo o resto começa a ser normal. Amém? Quando se deixa cair a Escritura desta forma, todo o resto da Escritura vai começar a cair lentamente. Ok? Porque se não guardamos isto, não é? Se não guardamos a mulher ter que se preservar e comportar, então que outras partes é que podemos deixar de guardar também? Certo? Há muitos homossexuais que vão à igreja, certo? Que creem em Deus, que andam na rua a afirmar Deus, que até pregam. Amém? Embora a Escritura vá deliberadamente contra isso. Amém? Mas esse não é o nosso tema hoje. Deve-se morrer para o primeiro marido, se está ligada com Cristo e continua ligada a denominações e coisas assim, e mundo, continua a ser adúltero. É Laodiceia. Para estar na noiva, você tem de voltar a casar com a palavra de Deus, que é Cristo. E o primeiro marido tem que morrer. Tem de cair. Amém? Nós temos de morrer para o mundo e para as coisas do mundo. Amém? Nós temos de largar essas coisas, porque só assim é que a nossa relação com Cristo vai crescer. O profeta dizia, nós vimos, não sei se foi a semana passada ou há algum tempo atrás, como é que podemos ir a algum sítio? Como é que podemos chegar a algum lugar até que voltemos à palavra de Deus primeiro? Como é que Deus vai fazer alguma coisa em nós até que nós cheguemos à palavra de Deus em primeiro lugar? Deixe que o Espírito Santo, Ele é o profeta da hora, do dia. Deixe-o vir ao seu coração agora mesmo e examinar com a palavra de Deus, e as dúvidas acerca da mensagem vão todas ser dissolvidas. Ele tira todas as dúvidas. Você encontra isso exatamente na palavra de hoje. Amém? Nós estamos no tempo do molho movido, ok? O que é que foi o molho movido? Era o primeiro a chegar à maturação, ao amadurecimento, ok? E essa primeira parte do campo que chegava à maturação, ao amadurecimento, era colhido. Esse primeiro molho era colhido antes de toda a colheita ser feita. Não é? O trigo e o milho chegam ao amadurecimento não exatamente na mesma altura, mas o primeiro molho que ficasse pronto era colhido e era levado numa certa altura do ano em Israel para dar graças a Deus como uma ação de graças, porque aquela colheita, aquele molho inicial significava que todo o resto do campo, todo o resto da colheita ia chegar à mesma maturação, ao mesmo amadurecimento. E aquele molho era movido sobre o povo para dar graças a Deus como um testemunho de que o resto do campo iria chegar a esse amadurecimento. Agora, o primeiro que chegasse ao amadurecimento, o primeiro que mostrasse que era trigo, que provava que era um molho de trigo, esse era movido sobre as pessoas. E a primeira vez que vai surgir
para a era da noiva, para a ressurreição das trevas das denominações, será uma mensagem em que a completa maturação da palavra voltou novamente no seu poder completo e é movido sobre as pessoas pelos mesmos sinais e prodígios que ele fez lá atrás, naquela altura. Amém? Cristo foi um óleo movido. E ele, ao ser crucificado, sepultado, ao ressuscitar e ascender ao alto, ele foi movido. Amém? Sobre o povo. E ele foi, sendo o primogênito da criação de Deus, ele, ao ser movido, estava a representar que todos os outros poderiam chegar lá e se assentariam no seu trono. Amém? E nestes dias, o profeta veio e esse ministério, pela sua mensagem, é também ele um molho movido. Amém? Porquê? Porque Deus agradou-se tanto daquele mensageiro. Lembre-se, no tempo de João Batista, o profeta diz: João Batista trouxe a pregação, Jesus trouxe as obras, os milagres. Elias trouxe os milagres, não trouxe a pregação. Elias, o tesbita. João Batista trouxe a pregação e não trouxe os milagres porque Jesus vinha aí. Agora, nestes últimos dias, Elias veio com a pregação e com a manifestação do Filho do Homem. Amém? Então, esse ministério é um molho movido, demonstrando para nós que essa mensagem que trabalhou naquele vaso, da mesma forma, vai trabalhar em nós para nos levar também à maturação. Amém? E isso é a era da noiva. Nós não estamos a viver numa era pentecostal. Nós vivemos noutra era. Veja, nós não estamos a viver numa era metodista. Estamos a viver noutra era. Estamos a viver aqui na era da noiva. No chamamento da igreja. Na reunião para o rapto. E essa é a era em que nós estamos a viver agora. Amém? É Jesus Cristo no meio do seu povo hoje, a fazer as coisas que Ele prometeu que ia fazer nesta era. Amém? É como um calendário agora. Amém? Nós vamos ao calendário ver o dia da semana, quantos dias faltam para a primavera, quantos faltam para não sei o quê, quantos dias faltam para o nosso aniversário. Aqui nós vamos à palavra de Deus e vamos ver em que era que nós estamos e quantas eras faltam para a vinda do Senhor. Já não falta mais nenhuma. Amém? Já não falta mais tempo. Amém? Não há mais denominações que vão surgir, não há mais movimentos, não há mais nenhum profeta prometido para nós na Escritura. Ok? O último já veio. Amém? Mas ao eleito, Deus está a chamar. Os eleitos sabem. Ele está a chamar a noiva virtuosa, a palavra, a igreja do último dia, a senhora eleita do Senhor Jesus Cristo, da palavra. A noiva faz sempre parte do noivo, liga-se, é uma união, ok? A Bíblia diz, carne da minha carne, osso do meu osso, amém? Os dois passarão a ser um, no natural e no espiritual. A noiva terá de ser a palavra em manifestação. A palavra em manifestação nós sabemos que é Cristo. Amém? Cristo era a coluna de fogo. A palavra em manifestação. Onde quer que a coluna de fogo os guiasse de noite, eles iam. Cristo era a nuvem de dia. Onde quer que a nuvem os guiasse de dia, eles iam. Cristo era aquela serpente de bronze que foi lá colocada. Sempre que eles olhassem, o pecado estava lá, colocado naquela cruz. Estava lá. Amém? O pecado estava lá, crucificado naquela cruz. Amém? Cristo estava ali para dar cura. Sempre que eles olhavam para aquela cruz, a cura vinha. Amém? Tinha de ser Cristo. Cristo era aquela rocha ferida. Amém?
ao ferir aquela rocha, a água jorrou. Amém? Cristo, ao ser ferido na cruz, a água jorrou. E o sangue. E diz o profeta, e ao abrirem-lhe o seu lado, aquela costela saiu. Amém? A sua noiva foi tirada do seu lado. Amém? No espiritual, é um tipo. Ninguém lhe tirou costela nenhuma. Okay? Agora, a noiva não será denominação nenhuma. A vida é uma coisa sagrada para Deus. Amém? Porquê? Porque a vida é uma característica de Deus. Amém? Deus decidiu que Ele iria fazer a criação. Não importa o que Satanás perverta por aí, vida é uma coisa de Deus. Vida não pode ser replicada, imitada. Ou vive ou não vive. Amém? Porquê? Porque vida é algo espiritual. Amém? Vida é algo espiritual. Vida manifesta-se no natural, mas a essência é espiritual. Amém? Existe vida animal, certo? A diferença é que o homem tem a alma. Mas vida existe também nos animais. E o que é que define vida? É o espírito. Amém? Sem espírito, esse corpo está morto. Sem espírito, o corpo não vive. A Bíblia diz o espírito de vida. Ok? Amém? Tem que haver ali algo espiritual que torne aquele corpo vida. E os cientistas procuram e pesquisam e inventam teorias e nunca conseguem trazer vida. Sabe qual é a justificação que eles dizem? Nós precisávamos de milhões de anos para que agora a vida surgisse aqui. Uma vez um homem desperdiçou a vida inteira dele para fazer uma experiência em que ele tinha o início da vida, o início do planeta Terra. E o que ele queria era imitar no seu laboratório o ambiente e as condições da Terra no início em que a vida terá surgido. Ele montou aquilo tudo e ele acabou e meteu X% de oxigênio e X% de azoto e X% de dióxido de carbono e X% de minerais e cálcio e ferro ali e ele ficou à espera. E não aconteceu nada. E aqueles laboratórios continuam lá e nada aparece. Amém? Era preciso milhões de anos. É? Quando vê a mulher um subproduto, não há outra fêmea, não há outro animal como ela. Não há. Amém? Foi feita nesta ordem. Mas ela podia ser enganada. Deus sabia. Se Ele não conhecesse o fim desde o princípio, Ele não era Deus. Ele sabia que a mulher poderia ser enganada. Satanás não foi ter com Adão, não. Ele foi lá. Deus sabia isso. Deus sabia. Agora, o seu primeiro marido que governava sobre si foi a sua natureza pelo nascimento natural. Vamos trazer isto também ao nosso dia. O seu amor do mundo. Porque você veio no mundo e fazia parte do mundo. Amém? É por isso que você tem de nascer de novo. Tem de se separar. Amém? Tem de morrer para esse primeiro marido. Paulo diz no versículo 5 que nós lemos: quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, a lei do nosso nascimento natural, operavam nos nossos membros para darem fruto para a morte. Amém? E todo aquele que não é nascido de novo, tudo o que sai dos seus membros é para a morte. Amém? Mas agora estamos livres da lei, dessa lei natural, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. O mesmo Paulo diz: não sou eu mais que vivo. Eu morri. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra.
O seu nome da sua primeira natureza quando nasceu, foi colocado no livro da vida. E todos os seus atos estão escritos lá também. Tudo o que você fez debaixo dessa natureza foi colocado num livro chamado Livro da Vida. Glória a Deus. Exatamente como o mesmo grão que caiu à terra, o mesmo Jesus na forma da noiva, o mesmo poder, a mesma igreja, a mesma palavra, a mesma coisa. Você está separado da sua primeira união por uma morte espiritual. Ok? Agora você nasceu de novo, casou novamente com Cristo. Amém? Para a nova união espiritual. Não é da sua vida natural, das coisas do mundo, mas de vida eterna. Esse gene que estava em si, no princípio, encontrou. Amém? O profeta fala que há um sítio no coração que os cientistas tinham descoberto na altura, que não sabiam exatamente o que era. Não tinha componente nenhuma cardíaca, não tinha componente natural nenhuma e não tinha lá nenhum dos músculos que se encontram no resto do coração. Era lá uma cavidade que há lá e que os cientistas não sabiam qual era o significado daquilo. E o profeta diz, isso é apenas a Escritura que diz, do teu coração surgem os pensamentos. Amém? Diz o profeta, esse é o sítio para a alma, a componente física do sítio para a alma, lá no coração. Agora, o seu velho livro acabou. Com a sua, que tinha lá guardada, a sua união antiga. Acabou. Agora o seu nome foi transferido. Ok? Agora você diz, quer dizer-me que esse meu livro antigo, Deus colocou no mar do esquecimento. Amém. Você está perfeitamente perante Deus. Glória a Deus. Amém. Agora o seu nome está agora no novo livro. Não é o livro da vida, mas é o livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Amém? Aquilo que o Cordeiro redimiu. Por isso é que essa é a única forma de, quando aparece o juízo final, diz lá, abriram-se os livros. Amém? Ora, se fosse o livro da vida do Cordeiro, a noiva estava lá. Ia passar por aquele julgamento. Não. Esse livro que se abre é o livro da vida. Onde está lá guardado tudo aquilo que as pessoas fazem debaixo desta lei do nascimento natural. Ok? Mas o profeta está aqui a explicar. Quando nós temos o nosso novo nascimento, essa parte é rasgada e lançada no mar do esquecimento. Amém? E o nosso nome é guardado no livro da vida do Cordeiro. Está lá. Amém? Aquilo porque ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Foi por esse livro. E aquilo que estava lá. Tudo aquilo que o profeta diz sobre o título de propriedade, tudo aquilo que ele fala sobre como é que ele diz? O pagamento inicial, a entrada, o pagamento de entrada foi feito. Tudo isso está a esse livro. Amém? Agora, você não é apenas perdoado, mas está justificado. Amém? Glória, justificado. Sendo justificados pela fé. Você foi acusado e nunca fez isso em primeiro lugar. Amém? Satanás vai chegar lá com uma folha cheia de coisas contra nós. Amém? E a questão é que Deus vai buscar esse livro e ele vai estar branco como esta. Amém. Como este ecrã. Aleluia. Amém. Ele vai estar assim. Amém? Uma vez ouvi um irmão dizer, se Jesus for comparado com um advogado, ele é o pior advogado que há. Porque ele dá cabo das provas que estão contra nós. Amém? Esse é o advogado mais corrupto que pode existir. É pegar nas provas contra o cliente e acabar com elas. Amém?
o mar do esquecimento. Você nunca o fez. Você foi acusado pelo acusador, mas na verdade, desde o princípio, você foi predestinado para ser um filho ou filha de Deus. Você está ali lavado. E o seu antigo livro de divórcio foi afastado, está morto, já não existe mais, nem mesmo na mente de Deus. Você é a noiva virtuosa de Cristo, lavada no sangue de Cristo. Amém? Sabia que a Igreja Católica Romana começou sendo pentecostal? Quantos sabem que é verdade? Ele levou 2000 anos para chegar onde ela chegou agora. Não tire nada da Escritura, diz o profeta. Um conselho que ele está a dar. Não tire mais nada da Escritura. Nada. Os pentecostais, daqui a 20 anos, serão piores do que estão agora, se continuarem da forma que estão. Porquê? Porque estão a ceder, a comprometer a palavra. Amém? Então volte à palavra. Amém? Coloque-se primeiro na palavra. Que o primeiro marido morra. Amém? Que essa união seja rompida. Seja dissolvida. Amém? Você não entende Deus, diz o profeta. Você não consegue entender Deus. Aqueles sacerdotes, aqueles fariseus e saduceus tinham já tudo entendido. Na cabeça deles já estava tudo planeado. O Messias vinha naquela altura, ia ser assim, ia à igreja X, ia ter estudado na igreja Y, vinha com os carros, com cavalos não sei das quantas, vinha com uma carruagem não sei o quê, ia dizer as palavras que eles queriam, ia entrar na igreja deles e fazer tudo aquilo que eles queriam. Eles já tinham tudo planeado. E ele não fez nada daquilo. A única coisa que ele fez eram as obras, que eles tinham de reconhecer que era realmente as obras do Messias. Tudo o resto falhou na cabeça deles. Amém? Porquê? Não foi científico. Não se consegue entender Deus. E há pessoas que dizem, eu já sei, Deus vai fazer isto, e daqui a um ano eu vou estar ali, e daqui a 1 ano e meio depois vai ser assim, e depois o meu trabalho assado. E às vezes não é assim. Há 2 livros. Um deles é o livro da vida do Cordeiro. O seu nome ali está predestinado. Você não vai sair de lá porque não pode tirá-lo de lá por nada deste mundo. Veja. Porque foi predestinado, preordenado, antecipadamente para estar ali. Mas o livro da vida normal, o outro, você pode tirá-lo a qualquer altura. Se não se arrepender, está tirado. Porque você vai passar pelo juízo. A noiva nem sequer entra no juízo. A noiva entra no rapto. Amém? Você que tem esta união espiritual pela palavra, você está morto para estes antigos maridos. Você nasceu de novo. Não tente ir lá desenterrá-los. Ok? Ele está morto, deixe-o ficar lá. Ok? Agora, a noiva apenas está pronta para uma única coisa, que é a vinda do Senhor. A palavra que diz o profeta que desceu no dia de Pentecostes não vai operar hoje. Não, Senhor. Isso foi para o Pentecostes. Isto é para a noiva. Amém? A noiva a ir para casa. Nós temos algo diferente. Os pentecostais representaram isso. Nós estamos na era da noiva. Tal como a palavra de Noé não teria operado nos dias de Moisés. Tal como a lei de Moisés não ia operar no tempo de Paulo. Ele tentou dizer-lhes, vocês estáis mortos, não podeis ter isso. Nossos pais comeram maná do deserto. E ele disse, mas eles estão mortos, não é tempo disso. Amém? E o profeta está a dizer-nos, ainda que Elias nos leve aos dias do Pentecostes,
Amém? Nós precisamos desta mensagem. Amém? Nós precisamos desta mensagem. Esta é a era da noiva. Amém? Isto é alimento da noiva. Amém? Isto é alimento para nos levar lá. A única coisa que nós estamos agora à espera, que nos falta, é a vinda do Senhor. Amém? Esta é a era da noiva. O que é que significa isso, a era da noiva? O profeta diz, isto é um calendário, onde nós olhamos para a Bíblia e vemos em que era é que nós estamos a viver. Ora, segundo a história, Laodiceia, como é que é? Não tem um único elogio da parte de Deus. Amém? É uma era que é vomitada da boca de Deus, que coloca Cristo do lado de fora. Que depois, o profeta diz, quando a Bíblia fala em Filadélfia, que foi colocada uma porta aberta, ele diz, essa porta já se encontra na sobreposição. Ele diz que as eras se sobrepõem, não são estanques. Não é? E ele diz que essa porta aberta, que era a era missionária, tudo isso, ele diz, isso já está na sobreposição com Laodiceia. E o que é que Laodiceia faz? Quando Deus se dirige a Laodiceia, não lhe dá qualquer elogio e começa-lhe a dizer que ela está cega, pobre, nua, miserável, desgraçada e não sabe. Ok? Mas agora, então, que agora temos Elias, será que a noiva está miserável, pobre, cega, nua? Não. Será que a noiva não tem nada, é vomitada da boca de Deus, colocou o de Cristo lá de fora, não tem qualquer coisa que se elogie? Não. Não. Nós estamos na era da noiva. Amém? Imagina ali naquele gráfico, nós vemos Laodiceia, aquele bocadinho de luz, o resto em trevas. Imagine que ali se abre algo. Amém? Essa é a era da noiva. Imagina algo que se abre ali, acima do mundo. Amém? E agora temos um povo que voltou ao tempo do Pentecostes. Agora temos um povo que vive na terra e tem a plenitude da palavra. Agora temos um povo que crê em tudo aquilo que Paulo pregava. Mas o profeta disse, nós estamos a viver na era da noiva, no chamamento. Levados novamente a Deus por um canal que Ele prometeu trazer de volta aqui. Amém? A plenitude da palavra leva-nos a Deus. Lembre-se que no tempo de Paulo não houve rapto. Amém? No tempo de Paulo não houve rapto. Paulo diz, se alguém vos disser que Cristo está para vir, está a mentir. Primeiro tem que acontecer isto e isto, e as eras, e manifestar-se o filho da perdição, e depois então virá. E Pedro disse, aqueles que dizem, desde que os nossos pais morreram, já eles diziam que a vinda estava próxima e nada aconteceu. Ok? Essa não foi a era de rapto. Esta é a era de rapto. Ok? Esta é a era do molho movido. Esta é a era da plena manifestação. Esta é a era da noiva. Esta é a era da colheita. Isto não era pentecostal. Isto é a era da colheita. Então, Elias traz-nos de volta ao Pentecostes, à fé pentecostal. Amém? Mas ao mesmo tempo, traz-nos de volta por um canal. E esse canal, que é a mensagem, é suposto ser o canal que Deus prometeu para nos levar de volta a Ele. Então, a nossa ida de volta para o Pentecostes não para lá. A nossa ida em que Elias nos leva de volta ao Pentecostes é para nos levar ainda mais adiante. É para voltar mesmo ao Éden. É para levar-nos mesmo lá até ao princípio. Amém? Lembre-se de tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Deus já fez algum dia. Tudo aquilo. Todas as enfermidades foram lá cravadas no madeiro. Todas. Todas elas. Amém? Todas elas. Não há mais nenhum espírito novo de enfermidade que vá surgir. Não. Todos eles e as combinações entre eles foram lá colocadas no Calvário. Tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida
Deus já mostrou nesta Bíblia que Ele consegue fazer. É por isso que a Escritura diz que não há nada difícil para Deus. Amém? Não há nada difícil. Tudo o que nós lhe vamos pedir, Ele já fez. A única coisa que Ele tem que fazer é repetir essa obra em nós. Amém? Portanto, nenhum dos nossos problemas, nem nenhuma das nossas enfermidades será um desafio sério demais para Deus. Nenhuma. Amém? A única coisa que nós temos de fazer é ir aos pés de Deus e pedir-lhe para repetir a sua obra na nossa vida. Amém? E essa é a era da noiva. Amém? É o molho que foi movido, ser movido sobre nós, para que essa maturação chegue a nós também. Aleluia. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Amém? Vamos orar? Pode vir os músicos? Podes tocar 102. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, é grande o sentimento de responsabilidade, Senhor, que nós temos nesta hora. É grande o sentimento que paira em nós, Pai, da responsabilidade como igreja que temos de trazer Cristo à Terra e de nos aperfeiçoarmos para a era da noiva terminar e irmos no rapto, trazendo a vinda. Senhor, desejamos, Pai, ser aperfeiçoados, Pai, para que Tu possas vir. Queremos, Pai, que o molho está a ser movido sobre nós. E temos fé, Senhor, que da mesma forma que essas primícias do campo amadureceram, também nós seremos maduros, Pai, para Te acompanhar nessa subida. Senhor, Tu não vais tocar com os Teus pés nesta terra, nessa vinda? Porque esta terra, Senhor, não tem capacidade ainda para Te receber. Esta terra foi purificada pela água há 6.000 anos atrás, ou 4.000 anos atrás. Foi purificada pelo sangue há 2.000 anos atrás. E agora está na hora de ser purificada pelo fogo, para que os justos pisem a cinza dos ímpios e para que Tu, Senhor, possas vir e trazer essa santa cidade, essa Senhora eleita que desce do céu, adornada, ataviada como uma noiva. Senhor, nós realmente confiamos, Pai, que tudo aquilo, Senhor, que está a acontecer nesta nossa vida, nesta igreja, é para nos preparar, Senhor, para a Tua vinda. É para nos preparar, Senhor, para te encontrarmos o Senhor nos ares. Senhor, confiamos, Pai, que Tu nos tens dado as ferramentas necessárias para que nada nos falte. Nenhum de nós, Senhor, vai no rapto com uma perna a menos, um braço a menos, sem um olho. Não, a noiva tem de estar ataviada com todas as suas plenas capacidades, Pai. Adornada, ataviada como uma esposa a encontrar o seu marido. Deus quer uma noiva perfeita, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Senhor, nós realmente damos conta, Pai, que o tempo que vivemos é de subida, Pai. É de subida, Senhor, deste mundo para uma outra dimensão, Pai.
É de subida de Laodiceia para a era da noiva. Senhor, dá-nos a mão, Pai, enquanto subimos. Enquanto largamos as coisas do mundo, enquanto enterramos, Senhor, esse antigo marido. Que ele fique lá enterrado e nenhum de nós vá lá desenterrá-lo outra vez, Pai. Que ele fique lá debaixo, Senhor. Que ele morra para nós e nós para o mundo. Senhor, Pai, que esse velho livro, Senhor, seja rasgado, queimado e apagado, colocado no mar de esquecimento, Senhor. E que não nos atormente nunca mais, Senhor. Todas essas paixões, todos esses amores profanos, morram, Senhor. Tanto no natural como no espiritual, Pai. Senhor, nós damos-te graças, Pai. Pois Tu, Senhor, nos separaste, Pai, para vivermos numa era, Pai, de purificação pelo sangue, numa era de lavagem pela água da palavra, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a irradiar a Tua luz ainda mais, Pai. Senhor, nós confiamos, Pai, que todos aqueles que necessitam de Ti agora têm toda a capacidade de receber o Teu toque, porque Tu estás aqui, Pai. Senhor, toca agora, Pai, nós pedimos. Faz essa obra, Senhor, que está lá guardada no coração, Pai. Esse desejo, Senhor, para que Tu faças uma obra, Senhor. Faz a obra, Pai, nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.